Olá, bem-vindos. Sejam bem-vindos a este novo programa, que é o Contemplar. É aqui um projeto do Hélder e do Diogo que vos promete trazer uma conversa de contemplação. E de contemplar vem mesmo de trazermos, de voltarmos ao nosso lar, digamos assim. Voltarmos ao nosso interior, voltarmos ao nosso autoconhecimento. E nestes programas que nós vamos ter, nestas conversas aqui que vamos ter ao longo destes tempos, vamos então contemplar vários temas, vários pontos do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa espiritualidade e também do nosso caminho e da nossa evolução. Espero que vocês venham contemplar connosco e contemplem também connosco e entre vós estes momentos, e que seja agradável para todos. É apenas uma conversa entre nós dois que vamos ter sobre vários temas. Helder, Diogo, muito alguma obrigado coisa? por esta oportunidade que estamos a ter. Agradeço muito ao universo porque, de facto, és aquela pessoa, uma das pessoas que eu acompanho. Eu gosto muito da tua interação, da tua postura, aquilo que tu trazes enquanto a tua expressão dentro dos parâmetros do autoconhecimento. Então, poder ter aqui a oportunidade de deixarmos aqui conversas, a proposta é esta, não é? Termos aqui conversas, não aquele teor de entrevista, mas conversarmos e trazermos essa vibe também para quem nos está a assistir, de trazer a conversa. Portanto, vai ser com toda a certeza vai acrescentar muito individualmente a mim e espero que acrescente também às pessoas que nos estão a ver. Penso que pode ser aqui bastante interessante para todos, para nós dois, principalmente que vamos estar aqui a conversar e a contemplar, mas também para aqueles que nos vão ouvir. Iniciar só de deixar aqui o meu agradecimento também ao Heller, foi ele que me puxou para este projeto e para esta conversa, e agradecer-te, Heller, por esta iniciativa e agradecer-te as palavras, naturalmente. Já nos conhecemos há algum tempo, desde do teu podcast, e vamos seguindo um ao outro, digamos assim, nas redes sociais. Portanto, é uma frequência que está em sintonia. Portanto, é ótimo estarmos aqui juntos. Para começarmos então aqui a desenrolar aqui o nosso tema neste primeiro vídeo, eu ia te convidar, Hélder, a partilhar aqui um pouco a tua história, que eu depois partilhava um bocadinho a minha, e também Sim. qual o objetivo depois, basicamente, que vamos ter aqui ao longo do tempo. Sim, uma das coisas que eu mais gosto na vertente terapêutica, dos atendimentos espirituais, que iniciei não sei se há 2 anos e meio, não sei há quanto tempo é que já foi, é que ter a oportunidade de acompanhar, a vida de alguém, que é como um livro, não é? Eu encaro isso muito como um livro. O que eu acho fascinante é, todos nós estamos nesse caminho de descoberta, cada um à sua maneira, não é? E partilhar contigo e com quem nos estaria a ver ou estará a ver, porque depois na máquina do tempo as pessoas acessarão em qualquer altura. Partilhar contigo, que sei que és uma pessoa que estás também nesta caminhada, o meu início é algo também, é como se eu estivesse agora a abrir o meu livro para ti e de facto foi uma trajetória que agora, à medida que nós vamos criando este autoconhecimento, este aprofundamento interno, acessamos essas memórias daquilo que vivenciamos e compreendemos sob uma outra perspectiva, na medida em que eu lembro-me perfeitamente que isto sempre fez parte de mim. E quando eu digo isto é o quê? É o, o estar na realidade, vivenciar a realidade, mas ter uma curiosidade, por mais ínfima que fosse dentro de mim. E eu passo a explicar o porquê de eu, hoje em dia, sentir que eu tinha isso. Porque temas como a vida fora da Terra, eh, aqueles filmes de Hollywood de terror que falam sobre espíritos, claro que havia uma curiosidade que é de toda a gente, que é sentir o medo, nós Sim. gostamos de sentir o medo, mas havia algo mais, só que eu não compreendia na altura. Eh, Então eu deixava-me levar por essa curiosidade. Então havia o medo, havia tudo isso, mas desde muito pequeno que eu ouvia falar em espíritos, algo me captava a atenção. Ouvia falar em extraterrestres, na vida fora do planeta Terra, captava-me a atenção. E pronto, as coisas foram se desenrolando até começar a evidenciar-se sintomas.
bioenergéticos, psíquicos. Por exemplo, aquilo que hoje em dia nos estudos espirituais nós chamamos de catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono. A medicina fala em Sim, paralisia do sono, embora não aconteça só no sono, é algo psíquico. E eu tive isso em criança, não é? Na altura foi muito impactante. Mas não só isso. De maneira geral, os sonhos, a parte onírica, não eram apenas lembranças que eu tinha. Isso acontecia, que é aquilo que chamamos de sonho comum, mas havia também outro tipo de configuração de sonho que eu fazia um paralelo com a realidade e constatava que, ainda que eu era uma criança, mas como é possível eu sonhar com algo e isso acontecer? Ou sonhar com uma leitura e isso configurar com algo que, fazendo um paralelo com a vida na vigília, eh, havia ali qualquer coisa. Só que a relativização de nós enquanto crianças faz com que a gente, pronto, fica um pouco a sim. pensar, mas depois relativiza e passa para uma outra coisa, não é? E passa à frente, né? E passa à frente. A criança vive muito naquilo que nós chamamos muito de viver o agora, que é algo fantástico, Uhum. não é? Nós não ficamos muito presos. Talvez, olha, vou brincar mais tarde com um amigo, seja a única pretensão que uma criança terá. Mas pronto, eu já tinha muito isso, percebes? E havia aqueles sonhos muito reais. Haviam sonhos, não é? Que eu lembro-me de acordar e pensar: como é possível tamanha nitidez, tamanha. Pronto. Pronto, até chegar ali em 2016, onde, claro, eu nasci num. Portanto, eu nasci em Matosinhos e, e a minha família é católica, na sua maioria, não é? E eu cresci dentro desses parâmetros religiosos. E a dada altura, pronto, comecei a não ver um senso de lógica em algumas coisas. Eu não estou a criticar nada, nem ninguém, mas eu não via. E estava a entrar, talvez, naquilo que chamaríamos de uma pessoa que não acredita em nada, assim, que acredita no acaso. Eh, Sim, Se calhar não completamente, mas havia em mim algo que estava ali a deixar de ter peso enquanto crença. E foi nessa altura que eu comecei a compreender e esbarrei com informações na internet, uma palavra que eu nunca tinha ouvido, sou sincero, que era a projeção astral ou projeção da consciência. Eu nunca tinha ouvido aqui em Portugal e comecei a investigar mais, a estudar mais. E como eu já tinha talvez uma predisposição para isso, não é? Derivado a lembrar-me constantemente dos sonhos, que é algo que me acompanha sempre, pronto, fui aprimorando o estudo e aprimorando as técnicas, e isso induz a que tu tenhas mais dessas experiências. E de maneira geral, foi isso que me aconteceu. Foi este a minha porta de entrada para estes temas. Eu não gosto de falar no termo despertar, porque, ok, existe algo que muda, mas a única coisa que causa um conflito no despertar é que pode induzir à ideia de que despertar é um momento específico e que já aconteceu. E eu estou num processo. Então é só isso que eu tento não enverdar por essa palavra, o despertar. Mas sim, há um despertar contínuo na medida em que agora começo a observar a realidade de uma forma diferente. Mas basicamente foi isso. Agora estou muito curioso para também conhecer a tua jornada. sim. Deixa-me só fazer uma pergunta, Heller. A tua a paralisia do sono, e agora surgiu uma pergunta, dá-se, agora nesta fase mais adulta, ou desde que começaste a estudar, dá-se apenas à noite quando vais para dormir, ou no momento de acordar, ou durante o dia também podes entrar nesse estado? Sim, podes. Imagina, já aconteceu muito tirar um cochilo, o que chamamos um cochilo, Uhum. não é? Sim, E sim, sim, sabes, sim. e sabes que quando a gente entra num cochilo, normalmente, ou seja, acontece efetivamente, também depende do tempo que o fizeres, mas as tuas ondas cerebrais elas passam logo das beta, que é da vigília, para as ondas consequentes. Eh, Sim, e logo ali já estás em estado alterado de consciência. E sim, já me aconteceu. E a paralisia do sono não é só tu de repente queres mexer o teu corpo físico e não consegues. Não é só isso, é tu teres a tua consciência ativa, mas tens a ciência de que o teu corpo está naquele momento a cochilar no local onde sim, sim, está. sim, 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 sim. Isso já é uma catalepsia, Boa. ou seja, tu não estás a vivenciar nada ainda concreto, até pode estar no vago, no vazio, vamos chamar assim, não é? Mas Sim, já há uma mas consciência em ti, é isso, mas exatamente. tens uma consciência que não estás
que o corpo está parado e tu estás noutro estado Sim, de consciência, de ou estás noutro consciência. estado, sim. Pode acontecer também em Bom. meditação. Sim, Já me sim, aconteceu sim, sim, também. sim. Porque é Sim, sim. as ondas teta, e aliás, isso até é interessante falares porque eu tive muita projeção astral em ondas teta, ou seja, não em sono profundo. Eh, Uhum. Mas pronto, eu não quero passar já para a parte mais técnica, Sim, sim, mas é sim, sim, isso. sim. Era só uma curiosidade, era só uma curiosidade. Boa. Então, a minha história, digamos assim, o meu percurso, tem duas realidades, vamos por assim. Tem uma realidade antes e tem uma realidade após, completamente diferentes de uma para a outra. Um, e é muito simples de explicar. Eu vivi uma vida, digamos assim, diretamente ou completamente embutida na realidade que nós conhecemos, na realidade física que nós conhecemos e naquilo que nos é transmitido através de crenças e tudo mais, aquilo que nos é levado a acreditar. E naturalmente depois tem muito com base de história familiar, e não só depois os relacionamentos que nós temos ao longo desse tempo. E chega a um ponto em que nós não conseguimos. A minha câmara estava travada, mas já está. Isso, Sim. sim. E entretanto, há um ponto em que nós ou não conseguimos viver mais naquele como estamos a viver, ou simplesmente algo não bate certo uma coisa com outra. No entanto, mesmo nesta vida, nesta primeira vida, vamos chamar-lhe assim, também sempre tive curiosidade também acerca dos espíritos, acerca da religião em si. Eu também frequentei a Igreja Católica, mas depois lá está, não é uma crítica, tal como tu disseste, mas depois havia coisas que não faziam sentido e não levavam uma certa continuidade. Mas havia uma curiosidade, ou seja, uma curiosidade mais espiritual do que, do que, do que vivíamos até então, do que vivia até então. Também houve momentos em que me afastei completamente dessa curiosidade e segui outros caminhos, ou não queria saber disso, digamos assim. No entanto, ainda antes de se dar o momento da viragem, da expansão, ou vamos ver, ou do conhecimento, ou de outro estado alterado de consciência, havia momentos, eu tive dois ou três momentos, em que eu parecia que à noite, basicamente à noite, só para fazer aqui um enquadramento, que estava a morrer. E eu estava tão aflito de morrer, mas não estava, literalmente. Mas vinha aquela sensação de morte física, e sentia-me tão aflito que eu entrava num estado de aflição porque ia morrer. Ok? Ok? Mas depois há um certo momento em que tu estás nesse estado de aflição, e quando digo estado de aflição é mesmo estado de ansiedade, estado de e a morte, mas eu vou morrer, em que passado esse estado tudo acalma e tudo se apazigua. Tu estás naquela aflição, depois, ok, calma, e aquilo tudo se apazigua. Isto era momentos mais à noite, depois entretanto entrava no sono profundo e não entrava no sono e não havia qualidade no dia, a gente seguia em frente. Aconteceu-me Hum. outras vezes e é interessante esta percepção da morte porque depois dá-me outra percepção depois mais à frente na minha vida. Mas eu, como estava a dizer, vivia uma vida normal até que um ponto em que chegou uma ruptura em que vi que não havia nada que podia, não estava a fazer nada bem, digamos assim. Ou o caminho que estava a ter não era, talvez não fosse o melhor para mim, nem para as outras pessoas que me rodeavam. Mas era algo E interno? Era algo, isso que tu estás a dizer, é algo que tu sentias que não estavas num caminho, ou num propósito, ou numa essência que tu não, procuras? não, Não? não, não, não. Sentia que, é assim, conscientemente não era algo que sentia isso. Tinha uma percepção de, ok? Ok. Mas o momento deu-se quando houve pessoas que falaram comigo, e que me disseram que isto não está a resultar e alguma coisa está bem. Entretanto, eu também já consultava alguns xamãs, cá em Portugal, um casal de xamãs, e a viragem foi neste ponto em que eles me disseram que iam fazer a primeira cerimónia da ayahuasca. E eu, sem saber o que era, não sabia o que era ayahuasca, não tinha qualquer tipo de contacto com isso, nem com essas plantas da floresta, nem essas plantas medicinais e ancestrais. Fui, disse: Olha, eu vou. Nem sabia o que era. Depois de ter dito, fui pesquisar, mas
É bem, aquilo faz pescar a ayahuasca hoje há mais informação do que não havia na altura, já foi talvez há 10 anos, 11 anos, 12 anos, do que havia na altura na internet e procurávamos um estado alterado de consciência, não tinha ideia o que poderia ser, ok. E fui. Fizemos uma preparação, mais e mais. No momento, na primeira toma, na primeira ritual da ayahuasca, é que se dá, naquele fim de semana, é que se deu a grande viragem. Não que eu vou explicar o que é que se passou, mas foi ao que se dá a grande viragem. Eu consigo perceber, porque a ayahuasca entras num estado alterado de consciência, em que sabes que estás vivo, mas que o teu corpo está ali parado, está morto, está sossegado, digamos assim. Mas tu vives coisas completamente diferentes, em que dá para perceber que a realidade no estado de vigília não é real, é apenas uma ilusão. Isto está para perceber depois mais à frente, com estudos e tudo mais. E o meu percurso foi seguindo por aí, pois vi que, ok, isto que eu estou a viver, não é real. Ou é mecanizado, ou é controlado. Aliás, era controlado, naturalmente. Hoje também ainda tem algum controle, porque estamos aqui, estamos vivos nesta Matrix, vamos chamar-lhe assim, nesta realidade, ainda tem controle, quer queremos, quer não. Mas depois com o estudo, fui-me aprofundando mais no estudo e do autoconhecimento, porque a ayahuasca leva-te muito para o teu interior, o que estás a viver e tudo mais. E portanto, e deu-se a partir daí. Portanto, por isso é que eu digo que eu tenho duas vidas, uma antes e uma depois. Pois, E depois este estudo levou-me também à parte mais oriental, mais à parte dos ensinamentos da Índia, digamos, nomeadamente da não dualidade e dos mestres que na altura, há muitos anos atrás, falavam sobre isso. Hoje em dia já não há nenhum que eu siga que me diga, tirando um ao outro, mas como era antigamente, não há nenhum que traga aquela verdade, pelo menos que se conheça. Acredito que se calhar lá nas profundezas ainda exista e existam essas pessoas, mas esse estudo levou-me a questionar muita coisa. Naturalmente que continuei a fazer ayahuasca durante muito tempo, agora já, desde a pandemia, que já não voltei a fazer, mas ainda continuei a fazer durante muito tempo a ayahuasca, e todo esse percurso levou-me então a conhecer-me. E eu acho que é o momento, e acho que é fundamental é esse autoconhecimento de cada um de nós. Ok? Todos estes estudos, os meus estudos baseiam-se, no meu autoconhecimento, baseiam-se muito, muito sobre isto, sobre quem eu sou, onde estou, ehm, se isto sou eu, se isto não sou eu, ou seja, no meu dia a dia, se isto que estou a ser sou eu ou não sou eu, e tem que ser uma reflexão bastante, bastante profunda. E com isto depois veio a meditação e veio outros estudos que depois fui fazendo e fui também aprendendo. Mas, nomeadamente, é isto. Eu acho que nós que andamos aqui, e hoje temos muita coisa na área da espiritualidade, mas há uma coisa muito importante que muitos temas não tratam. Eu acho que isto é o ponto de tudo, é eu questionar-me quem eu sou, quem sou eu. E tu, qualquer referência que tu fazes ao teu eu sou isto, ou eu sou aquilo, então já sabes que tu não és isso. Não sei se me faço entender. É contraditório. Eu não, sou, eu, sou- eu sou isto, mas não. Então tens a certeza que não és isso. Percebes? exato, E eu acho que exato. falta muito eu acho que, pelo menos, na minha Sim, perspectiva, acho que falta muito este autoquestionamento e e este, e este caminho, digamos assim. Eu digo que eu sou um peregrino da vida, eu sou um peregrino neste mundo físico, neste mundo espiritual, e continuarei sempre a ser, porque esta questão, é uma questão que no meu percurso, vai-me sempre acompanhando. sim, Basicamente foi isto. e tocaste aí nos pontos que achei muito interessante. Em primeiro lugar, quando tu falas que quase que nasceste uma segunda vez, remeteste-me logo automaticamente a uma fala de Yeshua, Jesus, que ele fala nisso, no segundo nascimento, e seria isso que acontece, que lá está, no início da conversa, falei-te do despertar de uma forma conflitante no âmbito do que eu expliquei, ou seja, não enquanto um processo pontual, aí é que conflita, mas efetivamente há um segundo nascimento no âmbito em que, até determinada fase de, por exemplo, vamos até remeter só a nós os dois, que estamos aqui a falar, nós víamos-nos sobre uma perspectiva e há ali esse segundo nascimento no âmbito de
iniciarmos uma jornada de autorreflexão que foi induzida por cada um à sua maneira, algo impactou ou gerou isso, e automaticamente esse segundo nascimento, porquê? Porque a partir dali, aqueles padrões iniciais de observar a realidade sobre uma camada à superfície daquilo que ela esbate como primeira instância, já não é isso apenas que nos move. Embora ainda estamos num processo, mas esse processo agora seria esse segundo nascimento. Achei interessante tu falares nisso. E efetivamente tocaste numa coisa muito profunda, que é, mesmo eu vivenciando a projeção da consciência, e até eu falo muito nisso, que nesse início houve muito fascínio da minha parte, e nós, e quando eu digo nós, digo pessoas que trazem essas lembranças fora do corpo e estudam, e nós temos que também verificar que se eu estou a ancorar a minha realidade na busca e na esperança, na ânsia de ter mais disso, não é? Eh, é essa busca pela verdade, pelo que verdadeiramente é contínuo em cada um de nós, aquilo que não sofre qualquer tipo de alteração, porque é simplesmente é, e como tu disseste, se eu estou a categorizar-me de uma forma, eu estou a trazer um conceito, portanto, eu estou a entrar naquilo que é linear, não é? E a nossa essência, ela né? não é linear. Nós compreendemos tudo de forma linear. Então, não é o que isto resumindo para dizer o quê? Capacidades parapsíquicas podem ser uma alavanca para essa busca, como pode ser uma simples conversa, como eu estou a ter contigo, ou seja o que for. Então, espiritualidade não é isso. Pode estar dentro do leque das coisas que culminam numa espiritualidade. Mas acho isso, essa tua peregrinação é a minha também, porque peço desculpa aqui pelo barulho aqui do telemóvel, esqueci-me de pôr em silêncio, Não mas se ouve, não é se ouve. fantástico. Não sei se queres Mas continuar aqui. sim, só quer dizer, o despertar, que nós falamos em despertar, e hoje ouvimos muito o despertar da consciência, o despertar espiritual. Não há um despertar, eu acho que há vários despertares, nós vamos despertando todos os Isso, dias, sempre que nos vamos autoconhecendo, há vários despertares, não? Eu vou fazer. Não há um despertar da consciência que daí já é tudo espiritual. Não, antes pelo contrário. Há um despertar e tu consegues ver que nada, quase nada da tua vida é espiritual, porque é tudo controlado. Tens é que ir procurar essa espiritualidade interna, até porque a espiritualidade não é um mundo diferente, não é, tem uma dimensão diferente, tem uma frequência diferente, naturalmente. Mas, no entanto, tu estás nesta, também pode ser espiritualidade aqui. E espiritualidade aqui é tu ires despertando todo o dia, todos os dias, é ires fazendo coisas, seres melhor do que foste ontem, será sempre essa uma das peregrinações, um dos caminhos, ser sempre não te pôres à frente, vamos pôr assim, não pôr o meu ego, não pôr o Diogo à frente, mas pôr o meu coração à frente das coisas, nos relacionamentos, nas coisas que faço. Não pôr aquilo que eu acho que devia ser bom para mim, mas pôr aquilo que eu acho que devia ser bom para todos. Nunca pondo em risco, naturalmente, a nossa integridade física e a nossa integridade intelectual. Mas ter essa consciência de que despertamos todos os dias. A espiritualidade vai-se dando todos os dias ao longo do caminho. E há bocado disseste uma coisa importante do fascínio, quando nós temos aquele primeiro fascínio, nomeadamente vamos supor os médios, quem é médio, ou médio de audição, ou de visualização, quem é médio, tem esse primeiro fascínio. E depois, não desenvolvendo a sua mediunidade no autoconhecimento, vai ficar tão fascinado que às vezes irmãos nossos, eu não gosto de lhes chamar ignorantes, como se costuma chamar, mas irmãos nossos que não estão abertos ao verdadeiro caminho, estão presos e levam a que os médios depois tenham outro tipo de trabalhos que não são os mais corretos. Portanto, e esse fascínio tem que ser colmatado. É bonito, quem tem essa mediunidade é bonita, não é? Mas é um trabalho que é para todos, não apenas para a sua própria pessoa, percebes? Porque é uma coisa é algo que é bastante simples, que tem que aqui referir, que é o dar e o receber, né? E as constelações familiares falam disso. Mas entre o equilíbrio entre o dar e o receber. E na mediunidade,
tu vais receber algo para ti, um favor para ti, tu vais ter que dar algo em troca a quem te vai estar a dar esse favor. Num mundo mais espiritual, digamos assim, noutra frequência, naquele mundo invisível. E esse dar em troca não vai ser agora, mas vai ser quando deixares o teu corpo físico. Por isso é que depois nós vimos muita gente em sofrimento, do lado de lá. Mas isto para dar conta que nós temos que, e não me quero alongar muito para já neste assunto, mas dar conta que nós temos que trazer para dentro e questionar sempre aquilo que nós estamos a ser e aquilo que nós estamos a fazer, que acho que é bastante importante. Esse questionamento, como estava a dizer há pouco, é bastante importante. E tu falaste do fascínio e depois foste, não viveste apenas desse fascínio, mas foste pesquisar e procurar. Eu acho que para qualquer ponto da nossa vida nós devemos ter essa pesquisa e essa autoprocura. Sim, Acho que é importante deixar isso claro, que é isso que é uma referência para, neste caso para mim, que é uma referência que é nós irmos à procura internamente sempre. exatamente, a procura internamente. E é como se fosse um fio condutor que eu busco ter sempre e que me deixa, às vezes, desajustado com o momento, percebes? Ahm, é o que me levou a conflitar. O fascínio foi um dos gatilhos, mas não foi o único. Há uma lâmina também muito afiada e perigosa, que é o ego espiritual. Porque o ego ele tem essa capacidade, é uma ferramenta, ok? Faz parte do nosso caminho. Eh, Sem ele, uma integração na sociedade não se daria, não é? Então ele faz parte para muita coisa, então não é tornar isso um vilão, mas tem que ser também um leque de perspectiva perante a consciência e não um- uma escravização do nosso senso, não é? E esse ego espiritual também é algo que eu próprio, eu acredito que quem mexe, seja através da mediunidade, como tu citaste, seja através do atendimento, de que forma for terapêutico, quem tem algum leque dessa espiritualidade como forma de expressão, ou de ajuda, ou de auxílio, ou vivenciando através de alguma capacidade, e eu acredito que induz sobre a pessoa um senso de responsabilidade maior. Porque Sim, se eu já observo um pouquinho do parque para além do seu perímetro inicial, onde eu gatinhava como uma criança, um bebé, se a gente já consegue observar uma perspectiva maior, nós temos essa responsabilidade. Porque assim, uma coisa é a pessoa não ter qualquer senso de nada nesse aspecto, não é? A pessoa vive em piloto automático. mas, Então, mas mas diz, fala. mesmo não tendo esse senso de nada, mesmo qualquer uma pessoa não tendo esse senso de nada, como estavas a dizer, eu acho que mesmo as pessoas que não, ou que não acreditam, ou que não acreditam, ou que não ligam, ou estão mesmo desligadas, elas têm que ter o senso delas próprias. E o senso delas próprias será sempre, eu acho que se cada um olhasse para si e visse ou pensasse qual é o bem que eu estou a fazer, mesmo não tendo o senso de nada, esse senso já era Já era muito, muito impulsionador de um mundo muito melhor e da própria vida. sem dúvida. Ok, mas qual é que é o bem que eu estou a fazer? Não estou a falar de espiritualidade, não estou a falar de caminhos terapêuticos, não estou a falar nada. Uma pessoa mesmo uma pessoa que não acredite, se pensasse qual é o bem que eu estou a fazer, ou se eu me Sim, estou a fazer bem a mim e estou a fazer bem ao próximo, eu acho que esse senso já era bastante, já era um grau evolutivo sem para dúvida. todos, já era bastante importante. Sim, e só para terminar aquilo que eu estava a dizer, até acrescentando o que estás a dizer, que concordo plenamente. Então, quando eu falo de alguém que já vivencia o meio, esse senso de responsabilidade faz com que este fio condutor que eu te falei, de eu não me sentir ajustado ou de alguma forma algo não está ali muito alinhado, ainda que alguns propósitos eh, induzam sobre a pessoa uma característica que diga-lhe a ela que ela já está prontificada em algo, que já alcançou algo, é muito para mim, atenção, não estou a dizer que tem que ser, mas eu tomo muito cuidado com isso, porque eu não posso dizer, não, eu já conquistei isto, eu sou isto, isto já é um discurso pronto para mim, é assim que é, rotulei, sou isto, faz parte, estás a perceber? E no meio espiritual,
não estou a dizer que é toda a gente, mas no meio espiritual, esse ego espiritual pode induzir a pessoa a achar-se sobre um determinado patamar ou distanciar a pessoa do próximo.